Que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você este vídeo. Eu me chamo Diego, sou pastor evangélico. Eu quero refletir com você sobre este momento tão decisivo que a nossa nação se encontra. Estamos prestes a votar no segundo turno e o Brasil está dividido. Estamos vendo uma sociedade polarizada entre direita e esquerda, Bolsonaro e Lula. E a igreja está no meio. Uns acreditam que precisamos votar em Lula, outros que devemos votar em Bolsonaro, e cada um vai ter os seus motivos. Cada um vai ter a sua argumentação para tentar nos convencer. E você vai perceber que a partir do momento que cada um vai defendendo, você vai percebendo a ideologia, o porquê que essa pessoa simpatiza com o político A ou com o político B. Aí muita gente vai dizer assim: igreja não deve se pronunciar, porque religião e política não se misturam. E eu vi uma frase que é muito interessante, que dizia assim: a igreja está falando de política hoje para poder falar de Jesus amanhã. Então veja que interessante. Quando alguém diz que religião e política não se misturam, eu pergunto: e a igreja está onde? Jesus disse assim: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre no mundo. A igreja está no mundo. Ela não pertence a este mundo, mas ela ainda está no mundo. E os membros de uma igreja, eles são cidadãos brasileiros. Eles têm título de eleitor e eles vão votar. Então, eles precisam sim serem instruídos segundo a palavra de Deus para que tenham uma consciência e até mesmo uma visão cristã, da qual chamamos de cosmovisão cristã. E esta eleição do segundo turno não é qualquer eleição. É um momento decisivo para a nossa nação. Já não é mais o político Lula e o político Bolsonaro. Existe toda uma ideologia, existe todo um arcabouço político que está envolvido. E não tem como você ficar isento. Alguém pode dizer: ah, pastor, eu estou tão desacreditado da política, eu estou tão saturado que eu vou votar nulo. Eu não vou votar nem em Lula e nem em Bolsonaro, porque eu não acredito nem em um e nem em outro. Eu tenho lido vários comentários, recebido mensagem, conversado com membros até da minha igreja, que dizem assim: pastor, o Lula roubou, o Lula é ladrão, mas o Bolsonaro também não é um santo. E deixo elas falarem. Outros vão dizer assim: mas o Lula, ele defende o pobre. Ele cuida dos esquecidos, daqueles que estão à margem da sociedade. O Bolsonaro governa para o agronegócio, para o empresário, para o fazendeiro. E eu fico assim, ouvindo e fico perplexo, porque tudo aquilo que esta pessoa, que é eleitor de Lula, fala, na maioria das vezes, é narrativa que ela ouviu da Globo ou da Folha de São Paulo. E quando você vai olhar para os dois candidatos, eu posso dizer com toda sinceridade: nenhum dos dois é perfeito. O Bolsonaro não é o nosso Messias. Não é ele que vai salvar a igreja ou que vai livrar a igreja da perseguição. E o Lula, ele não é o pai dos pobres. Ele não é aquele que mudou o Brasil, porque o partido dele governou 14 anos. E por que não mudou o Brasil nesse tempo que eles governaram? E porque os 8 anos que Lula esteve à frente da nossa nação, ele não fez o que ele quer fazer agora? Então, meu querido, é preciso a gente ir além da Globo, ir além da Folha de São Paulo e das pesquisas, para que a gente possa de fato descobrir o porquê e em quem devemos votar.
Se você perguntar para mim assim, Jesus ele é de esquerda ou de direita? Jesus não é direita e nem de esquerda. Nós, como igreja, não devemos brigar por causa de pessoa. Não devemos brigar por causa do partido. Nós somos do reino. Os nossos princípios e valores devem estar acima do partido A ou do partido B. Nós devemos levantar a bandeira do evangelho. E eu digo para você, essa eleição é decisiva. Não é só Lula e Bolsonaro. É uma batalha espiritual. E nós não estamos aqui como alguns youtubers já publicaram em seus canais. Um pastor teólogo disse assim: o Brasil nunca será a nação do Senhor, porque a nação do Senhor é Israel. Outro disse assim: a igreja sempre foi perseguida e vai continuar sendo perseguida. E eu fico assim pensando, tudo bem, meu querido pastor, que fez uma exegese muito bonita. O Brasil não vai ser a nação do Senhor, mas eu, como cristão, eu preciso orar para que o Brasil seja uma terra abençoada por Deus e que Deus seja, sim, o Senhor da nossa nação. E nós não estamos elegendo um homem para que ele livre a igreja da perseguição, porque a igreja será perseguida por pregar o evangelho, porque desagrada os homens com a verdade que é a palavra de Deus. Então, eu não vou votar em um partido que apoie, por exemplo, o aborto. Como cristão, eu não posso apoiar, votar em um partido que seja a favor do aborto. Eu não posso votar em um partido ou em um candidato que seja a favor da liberação das drogas. Eu não posso votar em um partido ou um candidato que seja a favor da ideologia de gênero. Eu não posso votar em um partido que tenha como ideologia o comunismo. Como cristão, não convém com os meus princípios. Como cristão, eu não posso negar a minha fé. Mas porque na época de Lula, o negro fez faculdade, tinha carteira assinada e viajou de avião. O pobre começou agora a comer picanha. Que conversa, irmão? Se você não estudar, se você não buscar o que é melhor para você, você nunca vai ter aquilo que você acha que um presidente ou que um partido oferece para você. A mudança está em nós. É eu que preciso estudar. É eu que preciso entender que eu preciso proporcionar para minha filha um ambiente saudável, aonde ela possa crescer com os princípios da palavra de Deus. Então eu não posso votar no PT como cristão. Eu não posso, como cristão, eleger Lula sabendo que ele futuramente vai trazer o comunismo como ideologia, como forma de governo para perseguir a igreja. E não é com medo da perseguição, mas eu não vou ajudar os perseguidores da igreja a perseguir a igreja. Eu não vou fazer parte disso. Se você se sente devedor de Lula ou se identifica com a ideologia dele, com a política dele, você precisa questionar se realmente a Bíblia é a tua regra de fé e prática. E nós, como evangélicos, não podemos deixar que isso também entre em nossa igreja, em nosso púlpito. Aí você vai dizer, mas pastor, e a direita? A direita é perfeita? A direita faz arminha. Eu tenho visto pastor fazendo arminha. Eu tenho visto pastor dizendo que bandido bom é bandido morto. Calma. Não confunda as coisas. Eu não estou falando aqui de exagero, pelo contrário. Desde o começo deste vídeo, eu tenho aqui falado sobre equilíbrio. Não estou falando que tudo que Bolsonaro faz é bom. Tudo que ele fala a gente deve seguir. Mas a esquerda, sim, devemos rejeitá-la. A direita, a gente deve observar o que condiz com os princípios cristãos e o que não condiz. Para você entender, cuidar do pobre não é papel do comunismo. Cuidar daqueles que estão à margem da sociedade, lhe dando educação e dignidade, não tem a ver com o socialismo, não tem a ver com a esquerda, é um princípio cristão. Então eu, seguidor de Cristo, seguidor dos bons costumes, conservador, ortodoxo, eu preciso sim cuidar do pobre, fazer justiça, trazer dignidade para esta terra, porque foi isso que Jesus ensinou.
no Sermão da Montanha. Feliz, bem-aventurado é aquele que tem sede e fome de justiça. Porém, a ênfase do evangelho não é o evangelho social. A ênfase do evangelho não é cuidar do corpo, do físico. A ênfase do evangelho é a salvação do homem pecador, daquele que não conhece a Cristo, daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. É o evangelho que salva o homem, a sua alma, mas também é aquele evangelho que tem a igreja para amparar, para cuidar e para acolher todo aquele que precisar. Então, meu querido, para encerrar esse vídeo, que já está muito grande, nós precisamos ter cuidado nesses últimos dias que antecedem o segundo turno, que você possa fazer esta reflexão. A direita não é perfeita, mas a esquerda não é a solução. Eu acredito que neste momento crucial que estamos vivendo, precisamos entender de qual lado nós estamos. Isso não tem a ver com pessoa, não é sobre Lula ou Bolsonaro. Não é porque você é de esquerda que você é meu inimigo. Não é porque você é de direita que você deve perseguir alguém que é de esquerda. Pelo contrário, nós devemos entender que neste momento crucial de decisão, o que está em jogo é os nossos princípios e a nossa fé. Então, como cristão, eu jamais votarei em um candidato de esquerda. Bolsonaro não é o Messias da igreja. Bolsonaro não vai livrar a igreja da perseguição. Mas Bolsonaro, nesse momento, é o remédio necessário que nós precisamos como nação, como Brasil, para que a esquerda não se estabeleça e execute o seu plano de governo maquiavélico e que não condiz com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Deixa aqui os teus comentários. O que é que você achou desse vídeo? Se você concorda, se você discorda. E, por favor, compartilha com alguém. Compartilha com algum crente que você conhece. Compartilha nos grupos da tua igreja. Porque eu creio que esse vídeo, que esta reflexão, vai ajudar muita gente a pensar e a votar certo nesse segundo turno. Que Deus te abençoe.